com vocês. Hoje aqui respondendo as perguntas de vocês, lamentando profundamente que não deu certo a nossa live marcada para as 17 horas. No horário eu tentei entrar, não consegui porque era a primeira vez que eu estava tentando, eu estava sozinha para fazer isso, não tive a habilidade necessária, não deu certo. Peço desculpa para vocês, vou marcar uma outra data e vamos ver se dá certo. Mas, a fim de aproveitar a oportunidade e para não deixar vocês sem o retorno, até por conta do comprometimento que eu tinha feito com vocês, eu vou responder algumas perguntas. Então vamos a elas. O que fazer quando o ex-cônjuge se nega a vender os bens divididos por ocasião do divórcio? É um caso de uma pessoa que depois de separada, por ocasião do divórcio, ficou determinado que tudo seria dividido e seria vendido e dividido entre os dois. Ocorre que essa pessoa sofreu um acidente, o marido precisou voltar para casa para cuidar da mulher. Quando a mulher sarou, ela mudou de ideia. Então aqui no caso, se não tiver nenhum jeito e já teve a decisão transitada em julgado do divórcio, já está definitivamente dividido esses bens, aqui no caso tem que entrar com a extinção de condomínio e pedir a venda judicial do bem. Fora isso, também pode, dentro da mesma ação, pedir para o juiz arbitrar aluguéis correspondente à parte daquele que está sendo prejudicado, ou seja, 50%, eu já dei até o exemplo aqui no canal, tem até um vídeo falando sobre isso. Então, se o aluguel for de R$1.000, por exemplo, pedir para o juiz arbitrar os aluguéis correspondentes a 50%, que seria R$500, no nosso exemplo aqui, e que enquanto não for vendido o imóvel, que a parte contrária responda por esses 50% dos aluguéis, tendo em vista que ela está usando o imóvel sozinha. Se o marido estiver morando lá também, estiver usufruindo, então não é o caso do aluguel, mas ele pode pedir a extinção do condomínio com a venda judicial do bem, tá bom? A próxima pergunta. Havendo dois imóveis adquiridos após o casamento no regime da comunhão parcial de bens, sendo um imóvel melhor e o outro bem precário, que é o termo que a seguidora aqui utiliza. E o pior ficou para a mulher e para os filhos menores de idade. O marido se nega a fazer essa troca, uma vez que a mulher ficou com os filhos. E ele não quer resolver de jeito nenhum, não tem conversa com ele. A consulente aqui, ela não esclarece se já houve separação, se não houve. Nesse caso aqui é bem diferente do primeiro, porque o primeiro já está decidido. O juiz já determinou que é meio a meio para cada um. Nesse caso aqui, me parece que o casal não está separado em definitiva aqui, que não está formalizado esse divórcio. Aí no caso aqui, tem que primeiro formalizar essa separação, ou através da separação judicial, ou através do divórcio, ou se já foi feito o divórcio sem a partilha, tem que entrar com ação de partilha de bens. Após a definição de quem é o que tem uma sentença judicial definindo que é metade de cada um, aí pede-se a extinção do condomínio, pedindo a venda judicial dos bens. E aí, nesse último tópico aqui, é a mesma situação lá da frente, da pergunta anterior, tá, gente? Porque não tem a menos que haja acordo, não tem essa história de que um fica com a casa melhor do que a do outro, e não é isso, né? Não tem essa situação, a menos que a outra parte concorde. Do mesmo jeito que tem um vídeo aqui que eu estou esclarecendo, que o homem não é obrigado, no caso da separação, deixar a casa e pagar a pensão e não sei o que, e ficar no prejuízo, a mulher também não é obrigada a aceitar isso, que é o caso que está acontecendo aqui. Direitos iguais, tá bom? Então aqui a solução é essa: disciplina a situação aqui primeiro, através do divórcio ou da separação, ou como a pessoa preferir aqui. O juiz determinou o que é de cada um, aí na sequência pode entrar com ação de extinção de condomínio e pedindo a venda judicial do bem. Terceiro, a pergunta da pessoa aqui, ela quer saber o seguinte: a pessoa casada, regime da comunhão parcial de bens, o marido tem um filho fora do casamento. A pessoa compra um imóvel só no nome dela, só constou o nome da mulher não sei se é contrato ou se a escritura não está esclarecida aqui. Ela quer saber, se o marido vier a morrer, ela tem que dar alguma coisa para o filho do marido, que não é nada dela, que no caso aqui é enteado?
Não tem jeito, gente. Tem, né? Porque o filho, se ele foi registrado, se ele está reconhecido pelo marido, ele é sucessor do marido, né? Ele é ascendente. Desculpa, ele é herdeiro. Ele está na linha sucessória ali como sucessor do marido, é herdeiro, e portanto não tem como deixar de fora. Ah, mas no contrato constou só o nome dela. Não importa. Constou que é casado, né? Foi adquirido na constância do casamento. Se comunica, não tem o que fazer. E a partir daí estabelece todos os direitos oriundos do regime de casamento. Tanto é verdade que mesmo que ele não morresse, se ele se separasse, ele teria direito à metade dele. No caso de morte, recebem os herdeiros dele. Tá bom? Não tem o que fazer, gente. Infelizmente. A quarta pergunta é mais digamos, um desabafo da pessoa com relação à questão onde foi dito que há a possibilidade, através de acordo, onde aquele que paga a pensão e tem direito à metade do imóvel, fazer um acordo estabelecendo que aquela parte da casa onde ele teria direito a pedir a metade correspondente a um aluguel, que seja compensado através da pensão alimentícia. Então vamos supor, uma pensão alimentícia de R$2.000, o aluguel da casa de R$2.000, ele tem direito à metade desse aluguel, por exemplo. Então, R$1.000 seria do aluguel, mas ele também paga uma pensão de R$2.000. Então, ele poderia fazer um acordo com a mulher aí, olha, com relação, você fica com a casa toda, então vamos fazer um acordo aqui, eu pago R$1.000 de pensão alimentícia e os outros 1.000 fica por conta do uso que você está tendo integral da casa, seria em razão aí da utilização dos meus 50%. Então, estaria compensando a pensão com relação ao direito que ele tem sobre a propriedade que ele não está usando. A pessoa que ela comenta que não é justo, que no caso aqui, aquela pessoa que recebe a pensão, ela está sendo prejudicada. Então, gente, depende da forma que a gente está olhando. Se a gente achar que o homem, pelo fato dele ser homem, ele é obrigado a pagar tudo, pagar 100%, você está certa, né? Para ele ser obrigado a pagar tudo 100%, só se houver alguma coisa dentro da separação onde ele venha a ser condenado a indenizar a mulher, que aí já extrapola aquela questão do pagamento para os filhos. Aí ele estaria pagando pensão para os filhos, mais pensão para a mulher, por conta de outro tipo de condenação, que não a pensão só para os filhos, tá? Se for nesse caso, a gente poderia até dizer que seria injusto. Mas aqui, o exemplo que nós demos aqui foi de pensão alimentícia para os filhos, até para não complicar muito. Se a gente parte do pressuposto, que, digamos, um único imóvel, o direito é dos dois, que poderia até vender para dividir. O homem, às vezes, não tem muito recurso. Estou dizendo o homem porque, na maioria das vezes, é a mulher que fica com a guarda. Tudo é questão de acordo, mas a mulher pode não... Quem falou que ela tem que concordar com isso? Eu não disse isso. Aqui a gente trabalha, a gente traz informação e são possibilidades, gente. Existe essa possibilidade, claro que existe. Mas a pessoa não precisa concordar com isso, claro que não. Então, é injusto. Por que é injusto? É a lei, gente, né? Eu não sou legislador, eu apenas estou trazendo a informação, é o que está na lei. É dessa maneira, né? Até porque o direito ao pensionamento dos filhos, ele é igual entre o pai e a mãe. A responsabilidade de criação dos filhos é do pai e da mãe. Cada um vai contribuir de acordo com as suas possibilidades, né? Então fica complicado aqui também. A gente não pode também atribuir que é só do pai. Não dá, não é dessa maneira, tá bom, gente? Eu não posso falar aqui só ver só um lado. Não é dessa maneira. A gente tem que trazer os dois lados, todas as possibilidades aqui. E o casal, a hora que vai fazer o seu acordo, vê o que é melhor para si. Tá bom? Então, essas foram as perguntas
de hoje. Espero que tenha esclarecido as pessoas que perguntaram e mais algumas pessoas que tenham as mesmas dúvidas, porque sempre, de alguma maneira, acaba respondendo as dúvidas de outras pessoas que estão nas mesmas situações. E caso de pensão alimentícia, separação, essa coisa toda de imóvel, ela é muito comum na maioria dos términos de casamento, né? Porque sempre tem filho e sempre tem imóvel, então é o tipo de problema que sempre vai haver, tá bom? Mas, geralmente, quando se conversa, quando faz acordo, é sempre a melhor saída, como eu sempre falo para vocês, né? Dizem os mais velhos que o combinado não sai caro, e eu concordo, né? Fica bem melhor, as pessoas não ficam com raiva, não se agridem, e fica bem mais fácil trabalhar, tá bom? Gente, peço a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, assistam os vídeos anteriores que tem aqui no canal, tem bastante coisa para vocês assistirem, bastante conteúdo, assim, modéstia à parte, interessante, que pode tirar várias dúvidas que vocês tenham. Às vezes a gente recebe dúvidas de coisa que já está publicada aqui e que é interessante para vocês, coisa de 5 minutinhos, no máximo 10 minutinhos, e tira grandes dúvidas de vocês, tá bom? Me encontro com vocês no nosso próximo vídeo. Obrigado por me assistirem e até mais. Bom final de semana para vocês.